Ok, para a gente falar sobre o início então aqui da nossa TMC, eu quero retomar com vocês a questão da lei da semeadura. Basicamente os textos que nós lemos aqui estão relacionados à lei da semeadura. O que nós falamos principalmente é que, baseado no quarto mandamento, que lá no quarto mandamento, no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, nós temos ali uma orientação, digamos, interessante para a questão da prosperidade. Sempre que a gente estiver falando aqui de prosperar ou prosperidade, eu vou sempre estar insistindo nisso, porque é uma palavra bastante usada e às vezes com sentidos diferentes, dependendo do ambiente que você está, do meio que você vai. A gente está falando de fruto na vida. Prosperar é frutificar, é a sua vida dar fruto. Então, no quarto mandamento, nós vimos que para prosperar na vida, você precisa, em primeiro lugar, trabalhar. Se você não trabalhar, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. O que está subentendido ali, na verdade o que está explícito é, se nós não trabalharmos, nós não vamos colher. Segundo lugar, nós vimos que além de trabalhar, o que é necessário? Vocês que acompanharam. Trabalhar, descansar em segundo lugar. Você não pode trabalhar sem parar, achando que com isso você vai prosperar mais. Foi o que nós falamos. Por quê? Se você não respeitar os limites do seu corpo, os limites da sua mente, a terra vai parar de produzir. Então você tem que balancear o trabalho com o descanso para que a terra continue produzindo. E em terceiro lugar, é o que os irmãos já mencionaram, santificar. Não adianta você trabalhar na direção errada. Santificar, ali naquele contexto, significa separar um tempo para você buscar a Deus. E é nesse momento em que você busca a Deus, por exemplo, todos nós estamos aqui no domingo, poderíamos não estar. Quando você vem para esse ambiente no domingo, é que você está separando da sua semana um momento específico para você estar aqui. E nós sabemos que não é só separar um momento para você estar no coletivo, é um momento seu individual com Deus. Então, esse momento é importante para te dar direção na vida, porque senão você vai trabalhar, plantar, mas numa direção que pode ser errada e muito provavelmente vai ser. Então você vai desperdiçar o seu trabalho. Então são esses 3 elementos que nós comentamos aqui sobre a questão da prosperidade, você prosperar, frutificar na sua vida. Só que o que nós mencionamos também é o seguinte, que nem todo trabalho é plantar. Nem todo trabalho é plantar. E nós demos vários exemplos aqui, quero retomar alguns, que a gente vai usar hoje aqui. Nós falamos o seguinte, plantar é um tipo de trabalho onde aquilo que você faz tem o potencial de crescer ao longo do tempo, se desenvolver. Tem coisas que você faz na sua vida que não tem esse potencial. Tem coisas que você faz, trabalhos que você executa, atividades que você exerce, que têm o potencial de ao longo do tempo se desenvolverem e crescerem. Essa é a própria definição de você plantar uma semente. A semente tem essa potência. Então você plantou, ela vai se desenvolver, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai se transformar numa árvore, ela vai dar frutos. Lavar louça, por exemplo, é uma semente na opinião de vocês ou não é uma semente? Em outras palavras, você lavar a louça, seja um dia ou vários dias,
aquilo ao longo do tempo vai crescer, vai se desenvolver, vai se transformar numa árvore e vai dar frutos? Embora nós saibamos que a gente tem que lavar a louça, né, porque senão a gente tem um problema, não é uma semente, porque a louça não tem esse potencial nela mesma de crescer, se desenvolver e dar frutos. Da mesma forma que a faxina que nós fazemos na nossa casa não tem um potencial de crescer, desenvolver e dar frutos. É um trabalho, precisa ser feito porque você precisa de um ambiente na sua casa minimamente aceitável ali para você estar. Só que veja, não é uma semente. E da mesma forma, nós demos outros exemplos, como assistir o jogo de futebol. Tem aqueles homens que toda semana gostam de assistir o seu futebol. É uma semente? A menos que você seja um técnico de futebol, seja um estudioso, um acadêmico da área de futebol, né, que existem também, né, que assistir o jogo vai gerar algo que vai se desenvolver ao longo da carreira dele. Se é só o lazer, não é uma semente. Então nós dissemos o seguinte: primeira coisa quando a gente fala da lei da semeadura é entender que certas coisas são semente, certas atividades não são sementes. Mesmo que a gente tenha que fazer algumas dessas atividades que não são sementes, mas a gente tem que ter a consciência que não são. Elas não vão crescer e vão se desenvolver ao longo do tempo. Agora, outros exemplos que nós usamos. Você investir tempo com os seus filhos, ou na educação, na transmissão da fé dos seus filhos, é uma semente? Sim, porque aquele trabalho que você está fazendo, ele não para por ali. Mesmo que você pare, ainda assim ele pode continuar se desenvolvendo ao longo do tempo, pode continuar crescendo nos seus filhos vão ficando maiores, se tornam adultos e você pode ver muitos frutos daquilo que você fez. E às vezes você fez isso durante 6 anos, 7 anos, mais intensamente na sua vida, só que os frutos podem durar 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos para frente. Isso é semente. Outra coisa que nós mencionamos, você investir no seu desenvolvimento profissional, sei lá, fazendo cursos, fazendo uma faculdade, fazendo uma especialização, você investir no seu próprio desenvolvimento, aprendendo conhecimentos novos, você está gastando energia, tempo, você está trabalhando. Isso será que é uma semente ou é uma atividade que não é semente? Nós falamos que é uma semente. Por quê? Porque você vai colher frutos. Aquilo que você está investindo agora vai se desenvolver em você ao longo do tempo, vai crescer, vai tomar forma e corpo e vai chegar o momento que vai começar a dar frutos para você, e esses frutos podem ser de toda ordem, podem ser frutos profissionais, podem ser frutos financeiros, podem ser frutos nos seus relacionamentos, podem ser frutos nas suas emoções, em várias áreas. Então veja, nós dissemos, esse ponto é muito importante para o que a gente vai desenvolver. Existem atividades que são sementes e outras que não são. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês hoje aqui, que eu não mencionei em outras ocasiões, é que a maioria dessas atividades que são sementes, elas têm uma característica de recorrência. O que significa isso? Não são atividades que você faz isoladamente, ações isoladas. A maioria dessas atividades que são sementes são atividades
cuja essência delas é a recorrência, a repetição. Veja, por exemplo, o caso dos filhos. Será que você consegue visualizar uma semente, uma planta crescendo e os frutos, você escolhendo um dia da sua vida para você ensinar para o seu filho alguma coisa? Você chamar o seu filho e passar alguma coisa para ele, um dia da vida dele, não vai mudar absolutamente nada. Não é isso que é semente. A característica da semente é a recorrência, é algo que é feito de uma forma recorrente, que se repete. Se você pegar a questão do conhecimento, você vai conseguir plantar esse conhecimento ou esse desenvolvimento pessoal seu se um dia você parar, abrir um livro e ler uma página? Não é isso que é a semente. A semente, ela se caracteriza pela recorrência, é uma atividade que é feita em looping. Você repete, vira uma semente. Não são todas 100% das atividades que são sementes em looping. Tem algumas que não são, mas eu vou dizer para vocês que a maioria, a grande maioria das sementes são atividades de recorrência. E uma atividade de recorrência, ela é caracterizada para que você consiga auferir os frutos dela pela constância. Tem que haver constância. E essa é a relação que nós estabelecemos, por exemplo, com o hábito. Então, a lição ou a frase principal que eu quero que vocês guardem hoje aqui, e você pode anotar que vai ser melhor ainda: todo hábito é uma semente. Todo, não são alguns. Todo hábito é uma semente. E isso é assustador, porque significa nem todo hábito é bom, mas todo hábito é uma semente. Então isso significa que todos nós aqui estamos plantando nesse exato momento. Mas nem todos estamos plantando uma coisa que vai nos dar frutos que nós esperamos. E é isso que esses textos que nós lemos hoje estão dizendo. Gálatas 6 fala: porque o que semeia na carne ceifará corrupção. Ou melhor, a gente lê o 7, né? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele também ceifará, colherá. Porque o que semeia na carne, colhe corrupção. Porque o que semeia no Espírito, colhe a vida eterna. O texto de Oséias fala que eles semearam vento e colheram o quê? Tempestade. Então, queridos, quando nós vemos que muitos pais acabam não colhendo os frutos, nós vemos tantas famílias dos filhos seguindo o caminho, só é você investigar o plantio. Ah, mas eu levei para a igreja. Com que frequência? Ah, mas eu falava de Deus para ele em casa. Com que frequência? Tem recorrência? Não tem? Tem constância? Era um hábito. E aí, quando você investiga, você vai ver que não é o versículo que está errado, dizendo que ensina no caminho em que deve andar, e o seu filho, quando for velho, não se desviará dele.
O problema é que o ensino envolve recorrência e as pessoas não aplicaram recorrência, não ensinaram, não semearam. Então isso vale para tudo. Você quer colher frutos, você tem que pensar imediatamente quais são as sementes que eu tenho que plantar. E essas sementes são hábitos, são atividades com constância e recorrência. A disciplina exige uma quantidade de energia muito alta. O hábito, ele existe exatamente para que você não tenha que gastar energia no mesmo nível. Então, basicamente, a dinâmica que acontece é o seguinte: você precisa da disciplina para construir um hábito, mas a disciplina gasta muita energia para você mantê-la. Você não vai conseguir manter uma disciplina por muito tempo, porque você não consegue manter esse nível de energia alto, focado naquilo. Você vai fracassar, não tenha dúvida nenhuma disso. Você não tem que focar na disciplina, você tem que focar na construção do hábito. Você usa a disciplina, a energia, para construir o hábito. Quando você constrói o hábito, imediatamente você não gasta mais energia, ou você gasta uma quantidade mínima de energia para manter aquela rotina. Então as pessoas que desistem, não conseguem, já tentei muitas vezes, mas é difícil e tal, é porque elas nunca migraram daqui para cá. Na verdade, elas nunca construíram o hábito. O hábito, o objetivo do hábito é um objetivo filogenético da espécie para gastar menos energia. Porque senão, toda vez que você fosse fazer uma rotina, você gastaria muita energia, você não teria energia suficiente para fazer tudo que você tem que fazer. Então você precisa de energia durante um tempo determinado, disciplina, até você conseguir estabelecer o hábito. Depois que você estabelecer o hábito, ele continua no piloto automático. Qual que é a solução então? Simples, entender como funciona a construção de um hábito e aplicá-lo na sua vida. É só isso que a gente tem que entender. Como funciona a construção de um hábito, coloca em prática na sua vida e a mágica acontece. Como é que o hábito é construído? É só repetir? Uma mesma ação? Eu quero fazer atividade física. Eu quero desenvolver esse hábito que eu sei que é saudável. Basta eu fazer atividade física, então, sei lá, igual a irmã Raquel fez, todo dia, pronto, vou lá, o hábito está estabelecido. Será que é assim que funciona? Não. O hábito ele tem 3 elementos. Se tiver um faltando, ele não vai ser construído. Os 3 elementos são: primeiro, tem que ter um gatilho. Segundo, tem que ter uma rotina que é repetida. Terceiro, tem que ter uma recompensa. Se não tiver esses 3, você pode ficar repetindo o resto da vida. Ele não vai ser estabelecido. Tem que ter o gatilho, tem que ter a rotina, tem que ter a recompensa. Então alguém poderia perguntar assim: o gatilho, será que isso é só uma especulação, que realmente existe esse gatilho que desencadeia a rotina ou não? Isso aí foi feito experiências, testes, né, com ratos, por exemplo, de laboratório. Começaram com ratos, depois com primatas, chimpanzés, etc. E com eletrodos vendo como o cérebro funciona. E eles viram simplesmente, toda vez que o ratinho
era colocado diante de uma rotina que ele ia executar e tinha uma portinha que abria para que ele executasse a rotina. Isso foi repetido dezenas, centenas de vezes. Depois de um tempo, eles viram que toda vez que a portinha abria, as ondas do cérebro do ratinho faziam isso aqui. O cérebro dele estava assim, abriu a portinha, teve uma mudança no padrão cerebral e ele iniciava a rotina a partir dali. E aí o gatilho, ele muitas vezes é sensível. Por quê? Eles perceberam que, por exemplo, tiraram o som da porta. A portinha abrindo fazia um certo som. Aí trocaram a portinha para não fazer som nenhum. E aí essa mudança de padrão simplesmente desapareceu. E os ratinhos não desenvolveram aquela rotina que eles costumavam desenvolver. Isso ensina para a gente o seguinte, que primeiro, existe sim o tal gatilho. No momento em que você é acionado pelo gatilho, as suas ondas cerebrais mudam imediatamente o padrão. Inicia a fase da rotina. E às vezes uma mínima mudança no gatilho faz com que isso aqui não aconteça. Não ocorre mudança no padrão. Então, às vezes, você pode achar que o gatilho é uma coisa, por exemplo, é algo que você vê, mas não, é algo que você está ouvindo. Ou às vezes você pode achar que o gatilho é você entrar na cozinha, mas de repente é você ver a geladeira. Então é fundamental a gente descobrir alguns gatilhos que a gente tem, que acionam aquela rotina automática, tanto para mudar hábitos que nós temos que não são bons, quanto também para criar hábitos. Porque um dos erros mais comuns quando a gente tenta criar hábitos saudáveis para a gente é a gente não observar ou escolher gatilhos específicos. Por exemplo, quero fazer atividade física, mas eu faço cada dia num horário diferente, eu faço cada dia de um jeito diferente, então quer dizer, eu inviabilizo a criação do gatilho. E aí eu fico sempre me batendo, tentando fazer aquela atividade física. Porque eu não padronizo a forma como eu faço aquela atividade. Então não adianta repetir nesse caso, você pode repetir o quanto você quiser e não vai acontecer nada.